A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Nosso programa de hoje, mais uma vez, vai lembrar questões abordadas pelo nosso irmão Chico Xavier durante o ano de 1974. Por exemplo, foi perguntado ao nosso irmão Chico Xavier a que ele atribui, na atualidade, o evidente acréscimo das doenças mentais. E ele respondeu: segundo os benfeitores espirituais, que se manifestam habitualmente por nosso intermédio, estamos sofrendo na Terra grande conflito em virtude de nossa própria inadaptação à era tecnológica que nós mesmos, os habitantes do planeta, criamos sob a inspiração da vida mais alta. Avançando a ciência a passos largos e identificando-nos de sentimento na retaguarda do progresso intelectual, somos hoje intimados a trabalho mais amplo no aprimoramento íntimo para cogitarmos de manejar o progresso tecnológico com amor e compreensão no exercício da responsabilidade que nos cabe no respeito uns aos outros. E qual seria o melhor comportamento da família para com seus integrantes que surja em desequilíbrio mental? Responde o nosso irmão Chico: naturalmente que quando temos conosco no recinto doméstico alguém portando desequilíbrio mental, devemos a esse alguém o máximo de carinho na obra de assistência mais íntima. Tanto quanto possível, é importante conservar os companheiros portadores de doença mental no clima da família, evitando, tanto quanto possível, a ausência deles, de vez que na base do tratamento das doenças mentais prevalece o amor. O amor que sempre estabelece prodígios na vida de cada um de nós. E os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que a ela recorrem? Pergunta-se ao Chico. E ele responde: amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, são caminhos da ciência, proporcionados a nós outros na humanidade para a liberação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentam. Afirmam que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos ou de neurolépticos para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete-nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Embora reconheçam amigos nossos da espiritualidade, dentre os quais destacamos o nosso benfeitor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que a rotulagem das doenças mentais deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos e cientistas, nesse capítulo da patologia, porque quase todos os doentes da alma estão lúcidos. Os irmãos em desequilíbrio mental, comprovado, demonstram por vezes um teor muito grande de sensibilidade e o tácito conhecimento do diagnóstico relativamente à moléstia de que são vítimas pode suscitar fixações no próprio enfermo, inibindo o êxito do processo terapêutico. Nesse sentido, e considerando a importância do tratamento psiquiátrico, o Dr. Bezerra de Menezes acredita que a ciência, no futuro, com o amparo da administração pública, dispensará aos nossos irmãos que se encontram em segregação carcerária determinados medicamentos que possam frenar neles os impulsos de agressividade exagerada, amenizando os problemas de contenção
e condução dos reeducandos, porventura detidos em nossas penitenciárias. E por que razões a esquizofrenia surge na idade infantil ou mesmo depois da puberdade, quando a vida da criatura começa a desabrochar em plenitude de esperança e promessa? Responde o nosso irmão Chico. A esquizofrenia, na essência, decorre de transformações de caráter negativo no quimismo da vida cerebral. Esse problema, no entanto, procede da vida espiritual antes do processo reencarnatório, de vez que o problema da culpa, instalado em nós, por nós mesmos, na experiência terrestre, se transfere conosco pela desencarnação no rumo do mais além. Muitas vezes atravessamos condições de vida purgatorial no outro mundo, mas somos devolvidos à Terra, aos núcleos habitacionais em que nossas culpas foram adquiridas, e frequentemente carreamos conosco as telas da esquizofrenia. Quando o processo da esquizofrenização se patenteia violento, eis que a perturbação consequente se manifesta na criatura em período de desenvolvimento infantil, mas na maioria dos casos a esquizofrenia aparece depois da puberdade ou logo após a maioridade física. Os instrutores espirituais são unânimes em afirmar que esse desequilíbrio decorre de nossos próprios débitos nas áreas das forças espirituais de que dispomos no campo da própria consciência. Como entender o martírio de uma criança que nasce mutilada? Pergunta ao nosso irmão Chico Xavier. E ele, mais uma vez, com toda a serenidade que lhe era característica, responde. O tema relaciona conexões naturais com a questão anterior. Quando perpetramos determinado delito e instalamos a culpa em nós, engendramos o caos adentro da nossa própria alma. E regressando à vida maior, após a desencarnação, envolvidos na sombra do processo culposo, naturalmente padecemos em nós mesmos os resultados dos próprios atos infelizes. Reconhecendo isso, pedimos ou desejamos incessantemente voltar à Terra nas condições que traçamos para nós mesmos. Se armamos o braço contra alguém e destruímos a vida de alguém, conscientemente na vida maior, muitas vezes nos sentimos amargurados com aquele segmento de nosso corpo espiritual que se transformou em veículo de nossa própria perda e rogamos permissão às leis divinas para renascer em processo de mutilação correspondentes, quase sempre ao lado daqueles mesmos que se fizeram nossos devedores ou que se transformaram igualmente em benfeitores nossos e que na terra nos auxiliam por amor. E se determinadas enfermidades são provas para a regeneração dos espíritos reencarnados, por que permitem os mensageiros da vida superior o aparecimento de agentes medicamentosos que suprimem a dor? Responde ele. Os espíritos amigos asseveram sempre que a dor não é filha da lei divina. A dor, dizem eles, é uma criação nossa. Explicam que toda a ciência médica procede da misericórdia de Deus em favor de nós outros, neste mundo, quando infernizamos a própria consciência. Criamos o processo culposo, atingimos o mais além, encontramos-nos doentes, a afeição de criaturas que transportam em si o purgatório, ou aquilo que podemos considerar como sendo o lado infernal da vida. E Deus nos concede a medicina para que na terra possamos aliviar o sofrimento ou curá-lo conforme o mérito ou o esforço que vamos adquirindo. Por isso mesmo, a anestesia é uma conquista da ciência médica em favor da humanidade, demonstrando que o Senhor de Justiça e Misericórdia não nos quer sofredores,
conquanto não possa exonerar-nos da autorredenção. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.